Boa tarde, eu sou a Silmara Pereira, eu sou advogada e vim tratar de um assunto polêmico. Todo mundo está acompanhando, né, de forma direta ou indireta, o Big Brother Brasil número 23. E durante, acho que a semana passada ou 2 semanas atrás, aconteceu um fato curioso, um fato inédito dentro do Big Brother, que foi a interferência do apresentador sobre atitudes dos participantes, né? Onde eles não puderam falar ou se retratar, apenas ouvir um conselho dado pelo apresentador. Para contextualizar aqui, eu vou contar um pouquinho da história e por que nós estamos trazendo essa história para o canal, né? Então, o Big Brother Brasil é um reality show onde junta pessoas famosas com pessoas não famosas e eles acabam tendo ali aquela convivência em confinamento, né? E o mais natural que acontece lá são casais dentro do Big Brother. Lembrando que alguns anos atrás teve um caso de violência, né, entre um casal, até que o participante foi expulso, depois de cometer um ato de violência também com a sua namorada. E não foi nada diferente dessa vez, né? Ali ele foi alertado só sobre a toxicidade do relacionamento, onde já vários outros participantes estavam ali reclamando com aquele casal sobre as atitudes que não estavam sendo legais, que eles estavam ali protagonizando, e para que não chegasse até o ponto de violência, houve essa interferência, né? Então aqui eu vou trazer tanto a parte jurídica da questão, tanto quanto a minha opinião sobre o assunto, tá? Então, primeiro, para a gente poder contextualizar, não foi tratado ali como um caso de violência doméstica, né? Por não haver agressão física, né? Então, o participante, por mais que ele tenha várias imagens, né? Eu acho que são pelo menos duas, dele empurrando a participante, assim, não num contexto de briga, né? Mas ele fez o empurrão da participante, não foi considerado como ato violento, mas outras atitudes do participante estão elencadas na Lei Maria da Penha, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Então, ali no artigo 7º, no inciso 2, a Lei Maria da Penha fala sobre a violência psicológica. Eu vou ler para vocês, ó. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação. Então, todo mundo que acompanha aqui o Big Brother já percebeu que várias das atitudes protagonizadas pelo casal estão elencadas no inciso 2 do artigo 7º e são consideradas, sim, violências domésticas, violências de gênero. Lembrando que, mas é violência doméstica, eles não moram juntos, eles estão só em confinamento. A violência doméstica, por mais que a gente fale que é doméstica, mas é no sentido de relacionamentos, né? Então, basta vocês ter algum tipo de relacionamento com essa pessoa, pode ser um relacionamento sério, pode ser um relacionamento casual, né? Pode ser um relacionamento que mora em casas diferentes, mas pode existir sim a violência doméstica nessas situações. Então, vamos lá. Aqui elenca várias atitudes. Nem todas as atitudes da violência doméstica, elas se configuram crimes, né? Então, a gente tem aqui a perseguição contumaz, é crime. A gente tem ameaça, é crime, né? A gente tem aqui vigilância constante, né? Às vezes a gente tem, também entra um pouquinho aqui, aquela patrimonial, mas a gente tem um inciso, né? Um inciso específico para isso. Mas nem tudo o que está no inciso 2, ele é considerado crime. Então, a gente tem vários casos, quem atua na área sabe disso, que a gente tem vários casos
onde a mulher é simplesmente humilhada, né? Ela é degradada, ela é constrangida, mas aquela atitude, ela não é considerada crime. Então isso impede da mulher denunciar esta violência, ou às vezes, muitas vezes, impede a mulher de sair desta violência, né? A pessoa, né? Eu tô falando mulher, mas impede a pessoa que está neste tipo de relacionamento sair do relacionamento por causa disso, por ser uma coisa muito sutil. Aí agora a gente volta um pouquinho pro Big Brother. Por que que ele foi avisado deste comportamento dele? Por que que ele teve a necessidade de ser avisado que aquele comportamento dele não condiz, né, com comportamentos dentro de relações amorosas? Então, porque a violência doméstica, a violência de gênero, ela é um círculo, né? É um ciclo de violência. Então ali eu tenho várias fases. A fase de lua de mel, onde o casal tá bem, estão se entendendo, se divertem juntos, fazem coisas juntos, tá tudo maravilhoso. Depois ele entra para uma fase de tensão. Acontece alguma coisa, algum gatilho. Os gatilhos podem ser uso de droga, bebida, desemprego, preocupações, coisas do dia a dia, ou às vezes nada, né? Às vezes é uma roupa que causa ciúmes, algum tipo de insegurança nesse autor, e ele entra no modo tensão. Então, o modo tensão é onde acontecem mais as violências psicológicas, né? Onde ele começa os insultos, as humilhações, né? As proibições de fazer determinadas coisas, e depois a gente tem a última parte do ciclo, que é a explosão. A explosão, normalmente, ela se caracteriza em violência física. Então, para evitar que se continuasse nesse ciclo e viesse causar algum tipo de violência ali, né, violência física, ele foi alertado, né, o participante foi alertado que as atitudes dele poderiam gerar uma expulsão, né. Quando a gente fala de ciclo de violência, esse é estudo científico, tá, gente? Então, é um estudo científico. Se você colocar, né, no Google, vai aparecer lá ciclo de violência, tem vários desenhos. Vou colocar um desenho aqui para vocês, né, depois poderem analisar. E outra coisa bem interessante desse ciclo: esse ciclo da violência, ele pode ser caracterizado como um funil, né? Então, o funil tem aquela boca larga, e aí ele vai ficando fininho, né, embaixo, para que você encaixe, né, e etc. Então, por que a gente coloca ele como um funil? Porque, às vezes, dentro desse ciclo de violência, ali, né, aquele casal vai passando, né, pelas fases do ciclo, e a tendência dessa fase desse ciclo, quando ele tem muita violência, a tendência é ele ir diminuindo. Então, conforme vai passando o tempo, então a gente às vezes tem casais que tem 3 meses na lua de mel, depois mais 6 meses na tensão, e depois acontece a explosão. E a gente tem casos de ciclo de violência que é uma semana. Uma semana lua de mel, uma semana tensão, depois uma semana explosão, depois uma... E o problema disso, qual é? Porque o fim o afunilamento desse ciclo, ele pode chegar no evento morte, né? Então, a gente precisa quebrar este ciclo para que ele não chegue ao final dele, que é o evento morte, né? Então, a gente vê muitos casos de mulheres que acabam falecendo, né? E, assim, todo mundo sabia que o casal tinha brigas, todo mundo sabia que... mas eu não imaginava que era tanto desse jeito. Mas é porque ela tá ali, a pessoa tá ali naquele ciclo, ela tá aqui naquela convivência, começa a ficar mais apertada até que acontece o evento morte. Então, a gente precisa quebrar este ciclo. Como que a gente faz para quebrar esse ciclo? Então, para sair desse ciclo de violência, é o evento morte, que é o que a gente não quer, é o evento mudança de comportamento, que é aquilo que todos nós buscamos. Então, precisa o autor mudar o comportamento dele, precisa a vítima mudar o comportamento dela, e a gente também tem um caso de separação, né? Então, muitas vezes acontece o rompimento da relação, a relação é rompida e ali acaba-se o ciclo da violência, né? Normalmente a gente opta, né? A gente orienta, né? Principalmente quando são amigos, orienta a fazer essa parte. Não, separa e beleza. Mas se não houver um tratamento da vítima e também não houver um tratamento do agressor, eles vão repetir o comportamento num outro relacionamento, que, salvo engano, é o que acontece no caso do Big Brother. Eu tava assistindo o pay-per-view esses dias, e
E a própria participante disse isso, né? Que ela já tinha vindo de um relacionamento que estava assim, e ela falou assim: nossa, parece que eu tô repetindo tudo. Ela falou: parece que eu repito tudo várias vezes. Exatamente, nós vamos chegar neste ponto. Né? Por quê? Porque vítimas de violência doméstica e de gênero, elas são dependentes emocionais de seus algozes, né? Então, a violência psicológica, ela acontece de determinada forma que a pessoa ela pode ser o mais forte, pode ser uma pessoa forte, pode ser uma pessoa vibrante, pode ser uma pessoa que ela acaba, ela entra naquele relacionamento, ela fica dependente emocional, onde às vezes ela nem é mais reconhecida, fala, nossa, eu não reconheço mais o fulano ou a fulana de tão sufocado que ele tá dentro daquele relacionamento, ela acaba mudando a personalidade dela, né? Por atitudes que estão ali elencadas como violência psicológica. E a maioria das vezes a pessoa que está ali dentro, ela não consegue se identificar como vítima. Então a gente tem este problema de que a vítima não se identifica como vítima, né? Então, e isso é muito dolorido, né? Mas com esse alerta que o programa trouxe também uma outra questão, que é uma questão que a gente trabalha muito, que é o apoio a esta vítima. Tá? Então, ali no Big Brother foi dado, os participantes apoiaram muito ela, né? Por alertá-la antes da direção do programa fazer o alerta, os próprios participantes estavam ali alertando, né? Eles têm um papel de cuidado bem interessante com a vítima, principalmente porque o autor continuou dentro da casa, então eles têm esse papel bem interessante de apoio à vítima, né, de conversar com ela, de manter a preocupação com ela. Também o reality proporcionou um psicólogo, né, que conversa ali com todos os participantes, mas também deve ter uma conversa mais ativa, né, uma escuta mais ativa com esses dois. Então isso é muito importante. E fora também a família do lado de fora também está prestando bastante apoio, né? Cobrando da direção do programa e etc. Né? Então isso é muito significativo. Então, para as vítimas de violência doméstica, a gente tem essa necessidade, sabe, de criar uma rede de apoio. Então, quem são as pessoas que você pode contar na hora de dificuldade? Então, às vezes é aquela amiga, é uma vizinha, é uma colega, é um colega de trabalho, né? Então, essas pessoas precisam estar ali fazendo a rede de apoio. E ser rede de apoio também é difícil. Por quê? Porque você tá ali, às vezes, aconselhando a pessoa, não faz, cuidado, calma, tenha paciência. E a dependência emocional dessa pessoa faz com que ela retorne, muitas vezes retorne o relacionamento, né? Ou que não dê andamento ao tratamento psicológico que é muito necessário, né? Então, é difícil para todo mundo que tá ali na rede de apoio, é difícil para a vítima, e para o autor, né, a gente já sabe como é. Então, assim, deixar aqui de dica para as pessoas que são rede de apoio de pessoas, né, que passam por violência doméstica e violência de gênero, é isso, não desista. Ajude a pessoa, leve a pessoa na terapia, né? Existem muitas ONGs, igrejas, grupos que a gente chama de coletivos, hospitais que prestam apoio às vítimas de violência doméstica, né? Então, participem desses núcleos, né? Até para ajudar a pessoa a entender que ela tem a necessidade de caminhar, né? Caminha para frente, né? É vida que segue, e que também e seja um apoio, né? E essa forma que você consegue apoiar a pessoa. Né, auxiliando a vítima. E os autores também, né, também precisam de auxílio, eles precisam entender que aquele comportamento dele é inaceitável e é errado. Tá? Então, os autores de violência doméstica precisam entender que o comportamento dele é errado. Aí agora vem a minha parte da minha opinião. Então, vamos deixar claro aqui que essa é a minha opinião. Então, a Rede Globo, ao permitir que o autor de violência psicológica permanecesse no jogo, ela acabou errando. Por quê? Porque ali ele precisa entender que a atitude dele é incorreta. Né? Por mais ali que ele teve só uma questão da ameaça, ele fez uma pequena ameaça, teve umas questões de empurrão, mas a violência psicológica não deixa de ser violência.
tá? Então, se o critério para expulsão é violência, ele foi violento e ele está sendo beneficiado por continuar no programa, né? Então, esse é o tipo de atitude que nós combatemos, né? Então, normalmente, quando a gente tem vítimas de violência, normalmente os advogados que ajudam mulheres que chegaram em violência extrema, agressão física, né, de quebrar parte de ossos ou das mulheres serem expulsas de casa, essas mulheres são expulsas de casa, elas precisam às vezes mudar de bairro, elas precisam mudar de cidade, elas mudam de emprego, elas mudam a vida dela inteira, larga o emprego, abandona tudo e o autor fica ali, né? Fica com a casa, né? Muitas vezes fica com os móveis, que a mulher sai com a roupa do corpo, né? E ali fica o benefício deles. Muitas vezes eles acabam nem. Eles respondem o processo e acabam nem sendo presos, né? E respondem todo o processo, fazem tudo o que a lei determina que eles façam, mas sem perder o emprego. Quando a mulher teve que foi a vítima, né? Ou colocando mulher, mas vamos pensar na vítima. A vítima muda toda a sua vida, toda a sua rotina, enquanto o algoz dela, né, o autor, não muda nada. Então, e aí a gente está perpetuando, né? E aí é que acontece, esse autor ele vai se relacionar novamente com outra pessoa e vai ser violento novamente, vai ser tudo de novo com outra mulher, e aí lá essa mulher larga, e depois começa todo o ciclo com outra, e esse autor nunca é tratado. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade que o nosso apoio tem que ser apenas para a vítima, tem que ser para a vítima também, mas tem que ter o apoio também ao autor, né? E muitas vezes o apoio ao autor é fazer com que ele sinta que aquilo que ele fez é incorreto, com a perda do emprego, né? Com a perda de oportunidades, como o autor está tendo aqui, ele nunca vai aprender que aquilo que ele está fazendo é incorreto. Então, na minha opinião, a Rede Globo, ela errou, né? Porque agora, salvo engano, ele tá num paredão, né? E aí tem muitas pessoas falando assim, não houve violência física, ele não bateu em ninguém, ele não matou ninguém, ele não merece sair, né? Houve violência sim, violência psicológica, então ele tem que sair por conta da violência psicológica. Mas tem muita gente falando assim, também, porque é do jogo, porque ele movimenta o jogo, os outros participantes não gostam dele. Alguns participantes preferiram se afastar dele para não sujar a imagem pessoal, né? Falar, eu não quero ser amigo desse tipo de pessoa. Então, não se trata mais de jogo, né? Se trata de relações interpessoais. Então, na minha visão, a Globo errou, né? Porque pode vir a acontecer desse paredão ele não sair, e aí ele vai permanecer no programa, né? Pode até sair ganhador, né? Achando que, o Brasil me perdoou e não sei o quê. Então, qual é a visão que nós, como sociedade, queremos passar para os autores de violência? Né? Nós queremos premiá-los pela violência que eles praticam ou nós queremos que eles mudem o comportamento deles? E para eles mudarem o comportamento deles, qual é a atitude que nós queremos que eles tenham? Né? Então, tudo isso é bem interessante para a gente pensar. Gostaria que vocês deixassem os comentários aqui, né? Sem ofensa, sem xingamento, né? Deixem os seus comentários aqui, o que vocês acham, coloquem coisas que vocês também gostariam de discutir e vamos abrir a discussão aí e continuar, né? Quem gosta de Big Brother, assiste Big Brother. Quem não gosta de Big Brother, não assiste Big Brother. E tchau e beijo.